Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 7. Ouçam o que diz: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Amém. Meus queridos irmãos, senhores obreiros, pastores, é com temor e tremor diante de Deus que eu me dirijo aos senhores nesta manhã, porque eu entendo que eu estou falando aqui para homens, que o que eu tenho de idade, o Senhor tem de ministério. É possível que eu esteja falando aqui hoje de manhã para homens que têm mais anos de ministério do que o que eu tenho de idade. E, portanto, é com temor e tremor diante de Deus que eu me dirijo aos senhores. E é óbvio que há os jovens pastores como eu, que estamos aqui participando desta escola. E eu chamo a atenção dos irmãos, e exatamente porque estamos numa escola, eu penso que é próprio para nós refletirmos sobre esta questão com respeito à crise ministerial, à crise pastoral que tem afetado a igreja evangélica brasileira nestes últimos anos. Queridos, eu lamento profundamente que nós, pastores, neste país, temos que conviver com um clima absolutamente tenso. Nós, pastores, temos enfrentado, nesses últimos tempos, um clima muito tenso de uma crise no ministério pastoral. Há escândalos por todos os lados, há um descrédito na sociedade em relação aos pastores. Eu me chateio profundamente, porque recentemente eu ouvi dizer que há 3 classes das mais desacreditadas neste país, há três classes desacreditadas nesta nação. As 3 começam com P: políticos, policiais
pastores. Isso me constrange, me chateia profundamente, porque apesar de ser um jovem obreiro, mas eu sou pastor na Assembleia de Deus, faço parte desta categoria pastor, e nós temos que lidar com esta situação e com todo este clima tenso de desvalorização da pessoa, da figura do pastor neste país. Por que não mencionar também que um pastor no Brasil não tem moral? Um pastor no Brasil não tem moral para financiar carro. Você vai lá na concessionária e tenta financiar um carro e fala que você é pastor. Não, coloca outra coisa aí, coloca que é vendedor, que é autônomo, que enfim, pastor não. Isso me chateia profundamente. Há um clima tenso neste país com relação aos pastores. Porque quando se fala, quando alguém lhe questiona, o que você faz da vida? O que você é? Você responde, eu sou pastor, imediatamente você já tem que completar, mas eu não sou desses que você está pensando. Por que todas as vezes nós temos que nos explicar? Sou pastor, mas não sou desses aí que você está pensando. Porque parece que pastor virou sinônimo de ganancioso, virou sinônimo de trapaceiro, virou sinônimo de alguém que... E isso me choca, me chateia profundamente. Há uma crise neste país, no cenário evangélico brasileiro, há uma crise neste país, no círculo eclesiástico, entre líderes, pastores nesta nação. Mas ouçam, meus queridos irmãos, eu tenho certeza e creio no fundo do meu coração que há um Deus nos céus, e foi Ele quem chamou pastores e vocacionou pastores para o santo ministério. E por mais que o clima seja tenso, por mais que nós estamos enfrentando tempos difíceis, que aliás eu quero convidar você para que leia comigo na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo 1, porque já nos dias de Paulo, o apóstolo São Paulo estava orientando o seu filho na fé, o jovem pastor Timóteo, e no versículo 1 do capítulo 3 da segunda carta a Timóteo, ele diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, é o conselho de Paulo a Timóteo, foge também destes. Nós estamos enfrentando dias difíceis, tempos difíceis, como escreveu Paulo, mas como eu já ia dizendo, eu creio no fundo do meu coração, que em dias difíceis, em tempos difíceis, em tempos de crises, Deus está preservando obreiros verdadeiros, fiéis e sinceros, que prezam pela palavra de Deus e que se levantam nestes últimos dias como verdadeiros embaixadores do reino de Deus. Mas nós precisamos parar para analisar tudo isso.
Nós precisamos refletir e enfrentar toda esta situação que está aí. Por que eu digo isto? Porque as pessoas estão em crise dentro das igrejas hoje. E nós perguntamos, por que as pessoas estão em crise na própria igreja hoje? Por falta da palavra. Há uma escassez da palavra. Parece que as palavras do profeta veterotestamentário, chegará tempos em que os homens sentirão fome e sede, dizia o profeta, mas não é fome de pão e nem é sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Parece que estas palavras se cumprem nos nossos dias. Há uma superficialidade no púlpito da igreja evangélica brasileira. Parece que há escassez de pão. Parece que há sim esta crise pastoral. E a pergunta que eu quero fazer a homens de Deus aqui hoje de manhã é: onde estão os pastores? O que é que está acontecendo que os nossos pregadores, eu não vim aqui criticar ninguém, mas é preciso que se diga, o que é que está acontecendo com os nossos pregadores que estão deixando de ser pregoeiros do Evangelho, estão deixando de ser anunciadores do Evangelho para serem coaches da fé? O que é que está acontecendo que alguns estão deixando de ser embaixadores do reino de Deus, representantes de Jesus Cristo? Não há uma atividade, não há um ofício, não há uma função mais nobre, mais excelente do que servir no santo ministério como embaixador do reino de Deus e representante de Jesus Cristo, anunciador das boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. E infelizmente muitos estão barateando, negociando os princípios e os valores de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, e se convertendo em negociantes da fé. Quando Jesus esteve aqui nesta terra, em Mateus, abra sua Bíblia comigo, nós estamos numa escola bíblica. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 35. A narrativa de Mateus em capítulo 9, no capítulo 9, versículo 35, é que Jesus estava numa maratona incansável, andando de cidade em cidade, de povoado em povoado, de aldeia em aldeia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Mas vejam na narrativa de Mateus, o que é que ele destaca para nós? É que Jesus, nessas suas andanças, Jesus, nesta sua maratona que vai de um lado a outro, de cidade em cidade, de povoado em povoado, de aldeia em aldeia, prega, ensina, cura os enfermos, mas Jesus faz um diagnóstico daquela realidade. E qual é a conclusão que Jesus chega daquela realidade? Jesus diagnosticou aquela multidão e o versículo 36 diz que ele viu a multidão e moveu-se de compaixão por elas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Por isso a minha pergunta aqui hoje de manhã: cadê os pastores? Onde estão os pastores? Queridos irmãos, nestes tempos difíceis, neste clima tenso que nós, obreiros, na seara do Mestre, estamos enfrentando, eu penso que nós podemos ouvir o que o apóstolo Paulo tem a nos dizer. Porque o apóstolo Paulo também viveu climas semelhantes. O apóstolo Paulo também viveu tempos difíceis.
ao longo de seu ministério. Tanto que ele escreveu várias vezes advertindo sobre os maus obreiros, sobre os maus pastores, sobre os falsos mestres, sobre as heresias, sobre as ondas em larga escala de apostasia. Então eu penso que nós temos muito que ouvir deste apóstolo, o apóstolo Paulo. Porque aqui na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 7 a 14, que eu li para vocês, ele destaca, entre outras coisas, a excelência do santo ministério, os dons ministeriais, a vocação e os objetivos do ofício pastoral. E no versículo 11, Efésios capítulo 4, versículo 11, ele diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. A função apostólica era desbravar, era fincar os alicerces e estabelecer as bases da igreja. É óbvio que quando Paulo fala que ele concedeu uns para apóstolos, é óbvio que ele não estava falando destes novos ou destes intitulados apóstolos como nós conhecemos no Brasil de hoje. Ele estava falando de um ministério, de uma vocação, de uma chamada específica. O apóstolo é aquele que vai desbravar, é aquele que vai fincar as estacas, que vai estabelecer alicerces e bases da igreja. Mas ele também menciona os profetas. Profeta era aquele, ou é aquele, que sente o coração de Deus e fala as palavras de Deus. Quem é o profeta? É aquele que sente o batido do coração de Deus, é aquele que sente o pulsar do coração de Deus, e ele fala movido pelo próprio Deus, em nome de Deus, e ele fala nada mais, nada menos do que as palavras de Deus. Mas ele menciona ainda o evangelista. O evangelista é aquele que tem sede de pregar o evangelho para a salvação. Queridos, eu sou um obreiro auxiliar aqui na nossa igreja sede no Belém. Eu sirvo a Deus como um pregador itinerante, como um evangelista. Mas eu tenho que dizer a vocês aqui hoje de manhã que infelizmente este ministério, esta vocação, esta chamada ministerial do evangelista tem sido muito mal interpretada nos dias de hoje, porque alguns, não posso generalizar, é óbvio que não, mas alguns têm se apropriado deste ministério tão específico, tão peculiar, deste ministério tão maravilhoso que é o ministério do evangelista, que é vocacionado, que é chamado, que sente fome, sede, desejo de pregar o evangelho para a salvação de vidas. E muitos têm feito deste ministério uma carreira de fama, uma carreira de sucesso, como se ser evangelista itinerante é glamour, é viajar de avião em primeira classe ou em classe especial, é se hospedar em hotéis luxuosos, é trajar uma vestimenta de uma grife muito famosa. Infelizmente eu tenho que dizer isso aos senhores aqui hoje de manhã: evangelista não é glamour, ser evangelista não é ser alguém de fama, ser evangelista não é ser estrela, ser evangelista é carregar no peito a mensagem da cruz de Cristo e anunciar o evangelho de Deus aos homens perdidos. Mas Paulo ainda menciona no versículo de número 11
que ele concedeu também outros para serem mestres e pastores. E é interessante quando nós lemos aqui Paulo falando pastores e mestres, porque pastores e mestres dá a sensação ou a impressão na leitura do texto que estas duas funções estão interligadas, porque quem pastoreia está ensinando e quem ensina está pastoreando. E é nesta multiplicidade de apóstolos, de evangelistas, de pastores e mestres, de profetas, que a igreja é edificada. Tudo isso aqui, Paulo diz, ele mesmo concedeu. E toda esta concessão divina para o apostolado, para o pastorado, para o ensino da palavra, para ser profeta, tudo isto aqui Deus concedeu a você, obreiro, a nós, obreiros, pastores, cooperadores, presbíteros, evangelistas que estamos aqui hoje de manhã. Ele nos concedeu. Não é para que nós batêssemos no peito, não é para que nós empinássemos o nariz e com esta síndrome de brasileiro de dar carteirada, saíssemos por aí dando carteirada e dizendo: eu sou pastor, eu sou fulano, eu sou... Não, ele deu tudo isso para que nós servíssemos a igreja no intuito e no objetivo de edificar a igreja de Cristo. Então, qual é a função principal do pastor? Qual a função principal do pastor? A função principal do pastor é zelar para que a igreja esteja sendo alimentada pela palavra de Deus. A função principal do pastor é zelar para que a igreja esteja sendo alimentada pela palavra de Deus. É zelar para que a igreja seja protegida, seja cuidada, seja defendida dos falsos mestres, dos falsos ensinos, dos hereges, daqueles que estão a enganar. É função do pastor, ele não pode ser um mercenário. Queridos irmãos, o que está acontecendo no Brasil, este fluxo que está acontecendo no Brasil tem que ser estancado. Que fluxo é esse que eu me refiro aqui? Estamos franqueando o púlpito da igreja brasileira para fanfarrões, para brincalhões do púlpito, perdão a expressão, para palhaços que querem fazer do púlpito palco de show e querem tratar a igreja como se fosse um auditório de entretenimento. Púlpito é para homens de Deus consagrado, que temem a Deus, que respeitam a Deus e respeitam a palavra de Deus, e respeitam a igreja que foi comprada e lavada no sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. No versículo do número 11, o apóstolo São Paulo deixa claro, capítulo 4 da carta aos Efésios, versículo 11. O apóstolo São Paulo deixa claro algumas coisas em relação à função pastoral. Primeira coisa que Paulo deixa muito claro para nós aqui com relação à função pastoral é que o ofício pastoral é uma concessão divina. O que é o ofício pastoral? É uma concessão divina. A função pastoral é distinta, é peculiar. Nós reconhecemos e respeitamos com muita dedicação, nós reconhecemos e respeitamos todas as outras funções, todos os outros ofícios. Se falarmos na perspectiva da profissão, nós respeitamos todos os ofícios,
profissionalmente falando, todas as profissões, respeitamos, reconhecemos, nos dobramos aos peritos dentro das suas funções e das suas profissões. Mas se tratando de ministério, em se tratando de ofício pastoral, em se tratando de função pastoral, esta função é distinta, esta função é peculiar. Por que que esta função é distinta e é peculiar? Porque é Deus quem dá pastores. O texto diz isso e deixa muito claro para nós. Deus é quem chama, Deus é quem comissiona homens a pastorearem o rebanho de Deus. Veja o versículo de número 11, o que diz: e Ele mesmo concedeu. Quem foi que concedeu? Foi Deus. O Senhor está sentado aí porque Deus lhe concedeu esta graça. O Senhor foi chamado, vocacionado, chamado e vocacionado pelo próprio Deus. Vejamos ainda, abra sua Bíblia comigo, no livro do profeta Jeremias, lá no Antigo Testamento. Jeremias, capítulo de número 3, versículo de número 15. Deus fala por intermédio do seu profeta e diz: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Quem dá pastores é Deus. Em João, abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 15, um texto que já foi citado aqui pelo pastor Elias, evangelista. Capítulo 15 de João, versículo de número 16, um texto um tanto quanto conhecido de todos nós, que nos diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Ora, meus queridos irmãos, se é Deus quem chama pastores, se é uma concessão divina, se é Ele quem vocaciona os obreiros, se é Ele quem chama os obreiros, então eu devo lhes afirmar hoje de manhã: ninguém aqui é pastor porque comprou o ministério, ninguém aqui é pastor porque foi forjado nos corredores de uma instituição ou de uma denominação qualquer, ninguém aqui é pastor porque tem dinheiro, porque comprou num esquema espúrio com um bispo ou um apóstolo qualquer. Ninguém aqui é pastor porque fez uma negociata de troca de favores. Nós somos obreiros e pastores na seara do Mestre Jesus, porque fomos chamados, vocacionados. É Deus quem dá pastores à sua igreja, é Deus quem concede o ministério pastoral para servir a igreja. Às vezes, quando um pastor assume uma igreja, assume uma congregação, um campo, um setor, normalmente a gente se aproxima dele e diz assim: parabéns, pastor, pela igreja. Não que eu esteja reprovando, não estou dizendo que está errado, claro que não. Mas na verdade nós deveríamos dar parabéns à igreja. Parabéns, igreja, porque Deus está lhe dando um pastor, porque é Deus quem dá pastores para apacentar a igreja. Segundo lugar, meus queridos irmãos, o que Paulo deixa claro para nós aqui em segundo lugar? É que a função do pastor, qual é a função do pastor? A função do pastor é anunciar todo o conselho de Deus. Qual é a função do pastor em segundo lugar? Anunciar
todo o conselho de Deus. Paulo está escrevendo aos Efésios, mas lembremos-nos de que ele, Paulo, pastoreou esta igreja. E é interessante notarmos aqui o seguinte: esta é a única carta de Paulo, a única, que Paulo escreveu à igreja e escreveu 2 cartas ao pastor desta igreja, que era Timóteo. Ele escreve uma carta à igreja, essa aqui é a carta aos Efésios, a carta à igreja. E ele escreveu 2 cartas ao pastor desta igreja, que era Timóteo. Primeira e segunda carta de Paulo a Timóteo. Então, Paulo está escrevendo aos Efésios, mas lembremos-nos de que ele, Paulo, pastoreou, e ele passou 3 anos pastoreando esta igreja. Você não veja, abram as vossas Bíblias comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Eu acho lindo, maravilhoso este texto e as palavras de Paulo, porque na verdade Paulo aqui está abrindo o coração e Paulo está dando o seu próprio testemunho, seu testemunho pessoal. Vejam o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 26. Olha o que ele diz: portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Vejam, versículo 17 diz que ele de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. No versículo 17, ele mandou chamar os presbíteros da igreja. Era uma reunião ministerial, era uma convocação para uma escola bíblica com Paulo. Chama os presbíteros, reúne os presbíteros. E os presbíteros reunidos, Paulo começa a lhes dizer estas palavras. E eu já saltei aqui alguns versículos e começo lendo a partir do 26. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Olha o que Paulo diz no 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens. Olha o que Paulo está falando, no meio de vocês mesmos, não é lá de fora não. No meio de vocês mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Jesus, quando disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Queridos irmãos, aqui está Paulo dando o seu testemunho pessoal, convidando os obreiros, os presbíteros da igreja de Éfeso, e dando o seu testemunho pessoal, para mostrar a eles que a função do pastor é anunciar todo o conselho de Deus.
pastor não é animador de auditório, pastor não é garoto propaganda, pastor não está num púlpito de uma igreja para se impor sobre os demais, como se ele fosse o dono, como se ele fosse o manda-chuvas, como se ele fosse o bambambam. Pastor foi chamado para anunciar todo o conselho de Deus. Nós temos, meus queridos irmãos, a obrigação, o dever de pregar as grandes doutrinas da Bíblia, o caráter de Deus, a encarnação de Cristo, a pessoa do Espírito Santo, a obra redentora de Cristo na cruz, a volta iminente de Cristo para arrebatar a sua igreja. Eu quero dizer a estes obreiros, santos pastores e obreiros que me ouvem aqui hoje de manhã, se nós nos preocuparmos em zelar pela palavra mais, se nós nos levantarmos com esta sede e com este desejo, eu tenho certeza que estes ventos de doutrinas que estão nas mídias sociais, que estão nos programas evangélicos do rádio e da televisão, dos falsos bispos e apóstolos, falsos mestres que estão se levantando, impostores e enganadores, cães gulosos que estão enganando o povo, eu tenho certeza, nós poderemos sim, no poder do Espírito, experimentar um grande avivamento neste país, porque eles não são poderosos demais, eles não são suficientes para aplacar a força do Evangelho, para aplacar o poder da palavra pregada. Por isso Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que eu tenho a alegria de servir neste ministério, meu querido pastor José Wellington. É por isso que eu tenho o prazer e o privilégio de servir neste santo ministério. E faço questão de aproveitar cada minuto da oportunidade que é me dada. E o nosso pastor tem sempre nos orientado e dito: pregue a palavra, porque o Senhor foi colocado lá na congregação para pregar a palavra. Porque se a oportunidade foi me dada aqui no púlpito, foi para pregar a palavra. Pastor não tem o direito de subir no púlpito para falar das suas bravatas. Ninguém está interessado em saber do seu nome, do seu prestígio e da sua fama. Nós fomos colocados aqui para anunciar todo o conselho de Deus. E por último, eu vou terminar. Em terceiro lugar, a função pastoral. Em terceiro lugar, a função pastoral é para o aperfeiçoamento dos santos. É isso que Paulo diz nos versículos de número 12 e 13. Efésios capítulo 4, versículos 12 e 13. No 11 ele diz: ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Com qual objetivo? Com qual propósito? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que serve um pastor na igreja? Qual o principal objetivo de um pastor na igreja? Os pastores devem preparar os seus sermões. Os pastores devem estabelecer a filosofia do seu ministério com o objetivo do aperfeiçoamento dos santos. É por isso que Paulo, na segunda carta que ele escreveu a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Ele exorta Timóteo dizendo: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem o quê? A palavra da verdade. Queridos irmãos, por que é que Paulo está falando isso aqui a Timóteo? Porque a igreja só amadurece,
A igreja só cresce em Deus, a igreja só amadurece em Deus, a igreja só chega à estatura da fé, da medida da fé, como no texto que eu estou estudando, ou que nós estamos estudando aqui hoje de manhã, do capítulo 4, versículo de número 12 e 13 da carta aos Efésios. Só chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, através da palavra de Deus. Por isso a preocupação de Paulo, lá no livro de Atos, capítulo 20, versículo 29. Eu fiz questão de ressaltar aqui durante a minha leitura. Capítulo 20, versículo de número 29 de Atos. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Que coisa impressionante. As ameaças contra a igreja está sendo ameaçada. Mas as ameaças contra a igreja não são dos partidos políticos que procuram elaborar leis contrárias à nossa fé. Não é esta a grande ameaça contra a igreja. Não é essa. Contra essas ameaças aí a igreja tem resistência. A igreja tem posicionamento para enfrentar. As ameaças que mais devem nos preocupar são essas que Paulo descreve aqui, no meio de vós. As ameaças contra a igreja não são externas, são internas. Lobos cruéis, ferozes, que não pouparão o rebanho. Homens ferozes, vendidos, que já negociaram seus valores, que já venderam os princípios e os valores do Evangelho de Jesus, que já baratearam a mensagem do Evangelho. No meio de vós se levantará, Paulo diz isso. E é aí que nós temos que prestar mais atenção, ficarmos atentos. E eu quero terminar aqui, meus queridos irmãos, estas minhas últimas palavras, dizendo aos senhores pastores, dizendo a todos nós, obreiros do Senhor, Deus está advertindo a sua igreja nesses últimos dias. Deus está preparando a sua igreja nesses últimos dias. E Ele conta com vocês, com os senhores, obreiros, pastores. Ele conta conosco. Ele conta com esta igreja. E eu finalizo aqui as minhas palavras, me dirigindo especialmente aos pastores da velha guarda, aos pastores mais antigos, aos nossos pais espirituais. Eu me dirijo aos senhores e digo aos senhores com temor e tremor diante de Deus: Deus está preparando e levantando uma geração de novos obreiros que não vão envergonhar os senhores. O legado que os senhores estão confiando nas nossas mãos como obreiros jovens na seara de Cristo Jesus será honrado. Será honrado. Meu querido pastor José Wellington, eu me dirijo ao Senhor com todo o respeito do meu coração e da minha alma. O legado que o Senhor tem deixado a nós não vai ser jogado na lata do lixo. Há um Deus que está cuidando desta obra, e há um Deus que está levantando obreiros e pastores para levar este bastão adiante. Eu, como profeta de Deus aqui, eu sei que há pastores que têm vivido dias de angústia e tristeza no seu coração, porque eu sei que os senhores pastores que olham para trás, 40, 50 anos, 60 anos de ministério, vocês olham atrás e dizem: meu Deus, o que é que está acontecendo? Eu quero te dizer aqui hoje, meu querido obreiro, alegra o teu coração, porque o seu trabalho não é vão no Senhor. Deus está levantando uma geração que vai honrar o legado que os senhores os confiaram. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.